Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Júlia Freitas, aluna do segundo ano, integrante do PET Fonoaudiologia, e hoje, juntamente com a petiana Amable Leal, do quarto ano, nós vamos apresentar nosso seminário sobre a atuação fonoaudiológica na cirurgia bariátrica. Para isso, a gente teve orientação da fonoaudióloga Marley Canterge, que é especialista no assunto e atua diariamente com pacientes bariátricos. Desde já, muito obrigada pela atenção e disponibilidade, Marley. Pode passar. Para iniciar, é muito importante conceituar primeiro a obesidade. Por definição, ela se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura numa extensão corporal que causa danos à saúde do indivíduo. E por isso, a obesidade integra o grupo de doenças crônicas não transmissíveis. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha um estereótipo de que a obesidade só é causada por uma alimentação inadequada e um sedentarismo. Porém, sua etiologia é complexa e envolve fatores ambientais e genéticos. Assim, pode passar, Má. Cada vez mais a obesidade se estabelece como um problema de saúde pública mundial. Os países desenvolvidos e também aqueles em desenvolvimento vêm registrando dia a dia um aumento na taxa de pessoas obesas e com sobrepeso. Mas o que explica esse aumento, né? Bom, aqui a gente pode elencar a influência dos fatores ambientais. Por quê? Porque apenas o consumo excessivo de alimentos calóricos não consegue justificar tamanha elevação nos números de obesidade no Brasil e no mundo. Pode passar, Má. E diante desse cenário, o avanço do conhecimento científico já nos permite identificar a cirurgia bariátrica como um tratamento eficaz da obesidade. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Obrigada, Amable. Então, continuando da onde eu estava, o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece 3 critérios para pacientes serem candidatos à cirurgia bariátrica. Primeiramente, o indivíduo deve apresentar um IMC maior do que 35 kg por metro quadrado. Lembrando que o IMC é o índice de massa corporal, e ele é calculado quando a gente divide o peso pela altura ao quadrado. O segundo critério é a presença de comorbidades que ameacem a vida. E aqui o Conselho elenca diversas doenças, mas nós trouxemos as mais comuns e conhecidas. São elas diabetes, apneia do sono, pressão alta, doenças cardiovasculares, síndrome dos ovários policísticos em mulheres, hérnia de disco, disfunção erétil nos homens, asma e entre outras. E o terceiro critério é uma idade mínima. Pode passar, Amable, por favor. Essa idade mínima, ela seria de 16 anos completos, porém, pacientes com essa idade e até completarem 18 anos precisam ser acompanhados por um pediatra na equipe multidisciplinar. E também é necessário que seja observada a consolidação das cartilagens nas epífises de crescimento dos punhos. E, além disso, a cirurgia em pessoas com menos de 18 anos ainda é considerada experimental. Pode passar, Amable. Então, estabelecidos os critérios, nós entramos agora nos tipos de cirurgia bariátrica, porque nem todos os casos exigem a mesma técnica, né? Nós selecionamos os 2 principais tipos de cirurgia bariátrica para trazer, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O primeiro é o bypass gástrico. Ele é considerado o padrão ouro e é a técnica mais realizada. Consiste numa técnica cirúrgica mista, que restringe o tamanho do estômago e reduz a superfície intestinal em contato com o alimento. Aqui, a cavidade gástrica é diminuída por meio de grampeamentos, que reduz a quantidade de alimento ingerida. E também é feito um desvio do intestino inicial. Além disso, o bypass gástrico, né, promove alterações hormonais que visam a propiciar uma maior saciedade e também diminuir a fome. Então, quando a gente junta a diminuição dos alimentos ingeridos pela redução do estômago, a diminuição da fome pelos fatores hormonais e uma mudança nos hábitos de vida, o paciente é levado ao emagrecimento. É um conjunto de fatores, né? Essa técnica cirúrgica é muito indicada também para pacientes com refluxo. Porém, nesse caso, a absorção de vitaminas é afetada
devido à redução da superfície de contato com o intestino. Ela tem esse ponto negativo. Pode passar, Má. O segundo tipo é o método Sleeve. Ele vem aumentando gradualmente de número de realizações e é um método mais simples e misto, porque ele é restritivo e metabólico. Aqui, o estômago é transformado num tubo com capacidade de 80 a 100 ml. E também o intestino delgado é preservado. Então, como há essa preservação do intestino, a absorção de vitaminas não é alterada. Esse método também é eficaz para emagrecimento e é bastante indicado devido à sua eficácia no controle da pressão alta e das doenças como o colesterol e o triglicérides elevado. Pode passar, Má. E agora, dando continuidade, né, a aluna Amabile vai falar sobre a relação da fonoaudiologia com o paciente bariátrico. Está todo mundo me escutando? Estamos, Amabile. Obrigada, Maju. Peço desculpas aqui, eu caí, mas agora está tudo certo. Bom, após as explanações iniciais da Ana Ju, né? Agora a gente entra um pouco mais especificamente na atuação mesmo da fonoaudiologia com esse paciente bariátrico. É muito importante a gente entender, né, o fonoaudiólogo entender que o paciente, ele está em busca de um tratamento para obesidade e não um tratamento fonoaudiológico. Bom, então a fonoaudiologia, ela vem recentemente acompanhando esses pacientes devido às alterações de estrutura ou funções orofaciais presentes nesses indivíduos obesos, em relação à morfologia, tônus e ou a mobilidade dos lábios, da língua, da mandíbula e a mastigação. A atuação fonoaudiológica, ela vai colaborar, né, em relação a esses pacientes submetidos à gastroplastia em variar os alimentos quanto às diferentes consistências e texturas. No pós-cirúrgico, por exemplo, primeiramente, o paciente ingere consistência líquida, depois pastosa e, por fim, sólida, de uma forma lenta e gradual. Então, né, a gente começa a permear aí as perguntas. Se é tão importante um fonoaudiólogo inserido nessa equipe, existe um padrão das funções orofaciais desses pacientes? Então, o principal estudo publicado na área, ele traçou o perfil mastigatório de obesos mórbidos submetidos à gastroplastia. E ela mostrou que eles contêm características próprias, com alterações muito significativas em relação aos outros indivíduos, caracterizando uma integridade de forma e função de língua, bochechas e mandíbula, a ausência de corte do alimento, eles apresentam um ritmo mastigatório rápido, movimentos de mandíbula verticais, tamanho do bolo alimentar grande e escassez de mastigação. É muito engraçado porque a gente se pergunta, né, quando a gente está lá no segundo ano, vendo a teoria de MO, estudando o MBGR, por que que eu preciso observar o tamanho do bolo alimentar quando eu ofereço lá a bolacha para o paciente? Então, a gente percebe que há grupos que têm um perfil dessas funções orofaciais, tem um padrão. E, por último, a força de mordida inferior ao da população não obesa, não havendo distinção entre os sexos. Lembrando que a força de mordida, ela é uma análise objetiva, que ela vai medir a eficácia muscular em apertamento dentário exercido pelo indivíduo. E, assim, vai fornecer o melhor desempenho por parte das estruturas do sistema estomatognático. Ou seja, se esses pacientes eles têm uma força de mordida inferior à da população não obesa, a gente já começa a ver aí que não está tendo um desempenho eficiente desse sistema estomatognático.
E na deglutição, existe um padrão também? Existe uma característica desses indivíduos? Primeiro, a gente tem que lembrar que antes da deglutição tem a mastigação. E assim, a mastigação ela é uma das funções do sistema estomatognático considerada a função ouro. A sua principal função é a fragmentação do alimento em partículas cada vez menores, preparando para a deglutição. Ou seja, a gente já começa a entender aí que se esse paciente ele não tem uma mastigação tão eficiente assim, vai haver também um perfil, né? Pode haver um perfil aí da deglutição. Portanto, no perfil de deglutição desses pacientes pode ocorrer repetição de deglutição em alimentos líquidos e sólidos, uma tensão aumentada de lábios, músculos mentual e facial durante, né, na deglutição. Esse último tópico, da tensão aumentada de lábios, ele está em conformidade com um estudo sobre a população obesa, menos em um estudo que é considerado um estudo de base, que é essa referência que a gente deixou no canto esquerdo, que é de Berlese et al. 2012. E aqui o foco, né, o objetivo do trabalho terapêutico com essa população, a alimentação. A alimentação desses pacientes perpassa por diversos fatores que precisam ser muito bem esclarecidos, tanto no aspecto da escolha alimentar mais saudável, como da musculatura que será utilizada para a eficiência dessa boa nutrição. Os estudos mostram a necessidade da atuação fonoaudiológica, por quê? Primeiro, esses alimentos que esses pacientes escolhem normalmente são mais fáceis de engolir e juntam com a queixa deles em relação ao mau funcionamento, ao mau desempenho da mastigação. E isso resulta, né, na necessidade da inserção de um fonoaudiólogo dentro dessa equipe. Mas é claro que a equipe não é só feita do cirurgião e do fonoaudiólogo. A equipe bariátrica é uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, cirurgiões e fonoaudiólogos. O que, então, que, de fato, o fonoaudiólogo vai fazer? Bom, ele vai ser responsável, então, pela avaliação e o acompanhamento no pré- e pós-operatório desses indivíduos. E é muito importante que no pré-operatório, esse indivíduo, ele esteja disposto a uma reeducação mastigatória e respiratória. Lembrando também que uma das coisas que a gente sempre conversa, né, em motricidade orofacial, é que se não houver as estruturas com um padrão normal, com uma função próxima ao normal, então o fonoaudiólogo vai ter que avaliar essas estruturas. Os lábios, as bochechas, palato duro e mole, a língua, o frênulo de língua e os dentes. E assim precisa verificar a execução de uma mastigação, respiração e deglutição satisfatória. Então, esse paciente, ele precisa, né, o fonoaudiólogo vai verificar se essas execuções, essas funções estão satisfatórias. Na anamnese, então, é perguntado o histórico da obesidade, se há casos na família, a rotina alimentar desse paciente, quais são as queixas de mastigação, deglutição e se há queixas de ronco e apneia. Na avaliação miofuncional orofacial, a gente vai detectar para ver se há alterações de mobilidade e força na língua, nos lábios, nas bochechas, no palato mole, enfim. Como está a condição da arcada dentária desse paciente e aplicar a escala de Mallampati. No treino mastigatório, serão ofertadas 3 consistências de alimento. O sólido macio, que vai ser o pão em pedaços, o sólido, que é a maçã com casca em pedaços, e o sólido duro, que é a cenoura em pedaços. E, caso haja queixa, né, na fonoterapia,
Para a síndrome de apneia obstrutiva do sono, serão realizados exercícios isotônicos e isométricos na musculatura orofacial e no estabelecimento da respiração. Uma das coisas, né, que a gente conversou nas nossas reuniões, sob a orientação da Marley, que ela falou para a gente, é que normalmente é realizada uma avaliação funcional e depois vem a avaliação do sistema estomatognático, porque o objetivo é a alimentação, né? Bom, e para a alta fonoaudiológica? Os critérios para a alta fonoaudiológica no período pré-operatório são compromisso com os atendimentos, então, a assiduidade do paciente, a participação dele, a mudança de hábitos alimentares em casa, então, se ele realiza as refeições na mesa, se ele utiliza talheres e utensílios adequados, se ele não tem distrações durante essa refeição e, principalmente, a ingestão, né, a não ingestão de líquidos durante as refeições. A realização dos exercícios diariamente e o relato de melhora do sono e o ronco, se houver queixas por esse paciente. Então, depois dessa fala da Amabile, nós trouxemos para ilustrar a nossa explanação 2 pareceres muito importantes sobre esse assunto. O primeiro foi publicado pela Abramo, que é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, em 2019, e ele veio para justificar a necessidade de um fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar da cirurgia bariátrica. Esse parecer deixa claro que é competência desse profissional reabilitar as questões ligadas à mastigação na fase oral da alimentação e também usa como embasamento o fato do fonoaudiólogo ser responsável pela avaliação e orientação sobre a quantidade e qualidade alimentar desses pacientes, além do modo de ingestão e equilíbrio nutricional. Pode passar, Ana. O parecer da Abramo serviu como base para a publicação do parecer número 47 pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, em 27 de julho de 2020. Esse documento ele dispõe sobre a regulamentação da atuação do fonoaudiólogo no tratamento clínico da obesidade e da cirurgia bariátrica. Eu acho que você pode passar também, Ana. Isso. No parecer, consta que esse profissional acompanha o paciente desde o momento pré-operatório até o pós-operatório, sempre inserido na equipe multidisciplinar e realizando orientações, avaliações, prevenções e reabilitações das funções orofaciais do paciente bariátrico, principalmente a mastigação, a respiração e a deglutição. E outro ponto interessante é que esse parecer aborda também sobre a avaliação vocal específica desses pacientes. Por quê? Porque o excesso de gordura na região abdominal e ao redor das costelas compromete a função efetiva da musculatura respiratória, especialmente o diafragma, né? E, consequentemente, a produção vocal também é afetada, uma vez que ela é diretamente dependente da fisiologia respiratória adequada. A obesidade, ela modifica os padrões vocais e laríngeos e torna a voz mais grave e soprosa. O parecer fala também da avaliação auditiva, pois a perda significativa de peso pode tornar esses pacientes mais suscetíveis a desenvolver disfunção tubária e também fala da atuação na melhora dos casos de apneia e ronco, que a Amabile comentou anteriormente. Eu vou passar novamente a palavra para a Amabile, para ela poder fazer a conclusão do nosso seminário com o parecer. Obrigada, Najil. Então, para a conclusão, nós colocamos um trecho aqui do parecer do conselho, né? Aproveitando que a professora Andréia também está aqui com a gente, que nós percebemos que conclui perfeitamente a nossa atuação nessa equipe. A atuação do fonoaudiólogo é fundamental para alcançar os objetivos buscados pelo paciente obeso e bariátrico. Assim, possibilita-se o retorno às atividades profissionais e sociais. Isso porque a qualidade do envelhecimento está também relacionada aos aspectos alimentares, que favorecem a permanência do indivíduo interagindo
em seu meio ambiente e evitando, consequentemente, seu isolamento social. Então, é claro, né, que nós vamos intervir nas estruturas e nas funções do sistema estomatognático, mas o melhor, a gente consegue, né, a gente promove a qualidade de vida e um bom envelhecimento para esse paciente. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos imensamente a orientação da Marley. Agora nós teremos um tempo para tirar dúvidas, podem postar as suas dúvidas, suas perguntas no chat. E, Marley, nós te passamos a palavra para fazer maiores considerações. Obrigada. Olá, estão me escutando? Estamos sim. Então tá. É um prazer muito grande estar aqui nessa universidade com essas alunas maravilhosas, tão dedicadas e tão comprometidas com o trabalho. Eu atuo na cirurgia bariátrica há mais de 16 anos e eu sempre digo e reforço que o trabalho é um trabalho de formiguinha, porém é um trabalho que tem um retorno maravilhoso. Estamos cada vez mais necessitando de profissionais, de colegas que se dediquem a esta área. É uma área muito promissora, uma área que nós recebemos muitos retornos de pacientes quanto à questão de tudo isso que com o fonoaudiólogo. Então, eu acho que este parecer, que felizmente foi publicado agora em julho, parecer 47 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, vai nos auxiliar muito nessa questão de ampliar o campo e a facilidade dos colegas de se inserir dentro do contexto da obesidade e da cirurgia bariátrica. Então, acho que a partir daí estamos iniciando um novo caminho para o tratamento da obesidade e da cirurgia bariátrica. Muito feliz com tanta gente que está participando deste seminário, isso é um sinal que é um assunto de interesse, é um assunto novo, e acho que as meninas contextualizaram de uma maneira muito feliz a questão da importância do fonoaudiólogo, a questão do trabalho que se faz dentro da obesidade, mesmo sendo um trabalho diferenciado do que nós estamos acostumados, diferenciado do nosso trabalho fonoaudiológico. Como as meninas falaram, o paciente não procura o fonoaudiólogo, o paciente procura o tratamento da obesidade e ele se depara com o fonoaudiólogo. Então, nós temos que ter sempre muito presente algumas coisas. O paciente veio para tratamento da cirurgia, o paciente precisa ser atendido dentro das especificidades da sua patologia. Então, eu sempre peço e sempre oriento, por favor, precisamos de muitos colegas trabalhando, mas precisamos de colegas que se capacitem em relação aos conhecimentos sobre a obesidade, assim como quando nós atendemos um paciente paralisado cerebral, um paciente neurológico adulto, um paciente com problemas vocais, nós necessitamos saber a etiologia da patologia, o que causa isso no paciente, quais os impactos disso na vida do paciente.
o paciente obeso é um paciente muito sofrido. Então, a nossa necessidade, como sempre se fala, nada é receita de bolo. Então, nós precisamos saber o contexto de cada paciente para poder ajudá-lo dentro da sua realidade. Embora seja um tratamento mais ou menos semelhante, nós precisamos ter um conhecimento e precisamos tentar ajudá-lo o máximo possível. Lembrando sempre que, por exemplo, no bypass, que é a cirurgia ouro, o padrão ouro da bariátrica, o paciente vai ficar com o estômago pequenininho, estômago semelhante a um copinho. Então, o que é importante? É importante, desde que ele inicia o tratamento, ele saber dessas coisas, ele entender o concreto. Ele não vai ter a mesma sensação que ele vai ter depois da cirurgia, porque quando ele está sendo avaliado, ele está com o seu estômago normal. Então, é o momento dele ter aprendizagem sobre a realidade que ele vai ter depois, a experiência que ele vai ter e treino que ele vai fazer desde o pré-operatório. Mas a sensação real que ele vai ter vai ser só depois da cirurgia. Então, isso é uma realidade que a gente tem que trabalhar e tem que lembrar sempre que o paciente, ele vai retornar e informar ele que ele vai retornar à sua alimentação, esse é o grande objetivo, normal. Por que normal, entre aspas? Porque a quantidade que ele vai comer vai ser pouca. É um paciente que está fazendo a cirurgia para comer pouco, mas a comida dele é uma comida feita com amor, uma comida feita com sabor, para ser degustada com prazer. Então, isso é muito importante. Só que nós não podemos esquecer também que a obesidade é uma doença multifatorial e que a questão emocional é uma questão presente sempre, durante todo o tempo da vida do paciente, pré e pós. Então, é muito importante, é imprescindível um trabalho em equipe. Tem muitos colegas que atuam em consultório, que têm parcerias com médicos, que encaminham. Então, tem vários tipos de trabalho, mas é importante sempre se inserir neste meio, né? Independente de poder participar, que é o ideal, fazer parte de uma equipe, ou, caso não possa, ter algum engajamento com profissionais, psicólogos, médicos, que possam encaminhar o paciente. Então, quando a gente fala em retorno alimentar, a gente fala na questão da equipe, a gente fala nos aspectos relacionados à qualidade e quantidade alimentar. Em que sentido? Qualidade alimentar para nós se refere às texturas, às consistências dos alimentos. A quantidade se refere à porção que o paciente ingere. E nós temos que ter muito cuidado com essas palavras, que são as mesmas palavras que são utilizadas pela nutrição. Mas temos que lembrar que cada um tem os seus objetivos. Então, o grande objetivo da fonoaudiologia que eu vejo é que o paciente consiga retornar à sua alimentação e que ele consiga, se for num evento, depois de estar adaptado à sua cirurgia e tiver, por exemplo, um carreteiro lá, único prato, ele consiga comer o carreteiro. Ele não vai comer a quantidade que ele comia antes, mas ele vai comer a sua porção. E por que o exemplo de um carreteiro? Porque o carreteiro, ele reúne o arroz e a carne, são dois alimentos de muita queixa dos pacientes. A carne, por ser um alimento mais fibroso, mais difícil, demanda mais tempo, demanda mais paciência, demanda mais cuidado na ingestão. E o arroz é um alimento que se perde muito na boca.
Então, isso é importante explicar para o paciente que essa questão social é muito importante, não é que ele seja obrigado a comer o carreteiro, mas que a questão social, ela está presente em toda a nossa vida, independente de nós termos 20, 30, 40 ou idoso. Então, essa permanência do ambiente social e familiar está intimamente ligada à qualidade de vida do indivíduo. Por isso, esta grande importância da fonoaudiologia dentro da equipe, auxiliando o paciente nesse retorno alimentar e na questão nutricional, juntamente com o nutricionista, para que ele seja um adulto, um idoso, com envelhecimento bem-sucedido. Meninas, eu não sei se eu tenho mais tempo, se eu não tenho mais tempo, se vamos esperar as perguntas. Agora me digam. Perfeito, Carley. Já temos 2 perguntas e temos tempo sim para responder. Você consegue ver aí no chat? Para aí. Muito bem votada. Andréia, deixa eu só um pouquinho, que eu já vou abrir. Pergunta de quem? Temos 2 dúvidas da Milena Rocha. Milena, tá lá. Milena Rocha, dúvida. A Marley orienta a fazermos uma formação, preparação para lidar com o paciente obeso e suas questões psíquicas. Milena, sim, a gente tem que fazer uma formação, não é um curso de 2 horas, 3 horas, 10 horas que vai nos capacitar para trabalhar. Porém, tem uma questão aqui, a questão psíquica é uma questão de psicólogo ou psiquiatra. Tem equipes que têm psicólogos, tem equipes que têm psiquiatras e tem equipes que têm os dois, tá? Mas o importante são algumas observações que se possa trocar ideias com esse profissional da área emocional, tá? Então, assim, ó, por exemplo, às vezes um paciente, aconteceu semana passada, a paciente dizendo que está sentindo fome. Normalmente, não se sente fome depois da cirurgia. Ela estava nos horários certinho, ela estava cuidando dos horários de refeição, estava tudo certinho. Só que a questão dela, eu digo nós porque eu atendo junto com a nutricionista no pós-operatório. Então, todas as consultas do pós-operatório são junto com a nutricionista. Então, nós observamos que a questão ali era um fundo emocional da dificuldade da ausência da comida. Então, daí nós perguntamos se ela já tinha consulta agendada com a psico, ela tinha consulta agendada com a psico, e mesmo assim nós entramos em contato com a psico da nossa equipe e comentamos a respeito disso, porque sempre fica mais fácil quando a gente faz esse tipo de comunicação. Quando vê alguma coisa mais difícil, é importante dividir isso, porque dividindo nós conseguimos um sucesso maior para o nosso paciente e mais rápido. Deixa eu ver a outra pergunta. É também da Milena. A avaliação funcional que acontece no pré-cirúrgico é protocolo prático devido às diversas consultas que esse paciente irá passar, ou ela pode ser observada, a necessidade de ser também avaliado com o MBGR? Bom, Milena, é o seguinte, infelizmente, eu não consigo aplicar o MBGR. Por quê? Porque eu tenho somente 3 consultas. Depois de muito tempo, eu consegui ter a 3ª consulta pré. Então, eu aplico uma avaliação que eu fiz um artigo com uma colega quando eu fiz mestrado, ela fez doutorado, ele foi publicado já, acho que 2003, por aí. Então, eu adaptei para uma avaliação do bariátrico. Acho que é uma coisa muito importante dizer que, assim, ó, em locais como hospitais públicos, faculdade, eu acho que é mais fácil de conseguir aplicar
Até pela questão da pesquisa, que eu acho fundamental nós termos dados mais concretos para pesquisa, para publicação, para que a gente possa realmente evoluir nesse campo e ser mais valorizado, tanto por profissionais fonoaudiólogos, quanto principalmente para as equipes de bariátrica. Então, essa questão é assim, ó, quando você perguntou ali do funcional, o que acontece? Normalmente nós fazemos uma avaliação das estruturas, depois a avaliação funcional. O que eu tive que fazer? Eu inverti como as meninas colocaram ali na apresentação. Porque o paciente chegava, como eu falei para vocês, ele está procurando tratamento para cirurgia, né, através da cirurgia, e não tratamento fonoaudiológico. Então, eu senti a necessidade de ter alguma coisa mais concreta para mostrar para o paciente. Então, a questão de ter o retorno mais concreto para o paciente era conseguir fazer a avaliação funcional antes, para mostrar para ele o que acontece na ingestão do líquido, o que acontece na ingestão do pastoso, o que acontece com a ingestão do sólido, e as orientações para que ele iniciasse um trabalho terapêutico, né, baseado nessas orientações. Então, isso é muito fundamental, mas vai depender de cada protocolo, de cada equipe, né, de cada profissional que estiver atuando. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma da Ivana Gabi, se você poderia comentar sobre o paciente obeso disfágico. Pois é, então o que acontece? Eu não tenho muita realidade disso aí, mas como a gente sabe que a questão da deglutição inicia com a mastigação, então o que é importante? Importante dizer para o paciente, por exemplo, isso aqui é um funil, né? O que acontece? Aqui eu tenho a boca e aqui o alimento tem que descer. Então, eu preciso manipular o alimento aqui, eu preciso aprender a mastigar, eu preciso ter todo o cuidado para que eu não tenha problema aqui. Então, qual é o problema referido? Entalei, me engasguei. Hoje de manhã eu atendi uma paciente, ou ontem de tarde eu atendi uma paciente, que aconteceu o seguinte, ela disse que comeu, e aí começou a enjoar, e sentiu entalado, e não conseguiu mais comer. E aí ela referiu, ela é uma pessoa, ela é enfermeira, instrumentadora de cirurgia, e ela passou o dia anterior, a tarde toda, na sala de cirurgia. Então, ela não conseguiu nem tomar uma água, ou demorou muito para tomar uma água. Então, o que acontece? A orientação geralmente se dá, paciente comer entre 2 e 3 horas. Por quê? Menos de 2 horas, ele pode virar beliscador, e mais de 3 horas pode acontecer esse exemplo que eu dei para vocês agora. Ela foi sentar para jantar na casa dela, estava calma, estava tranquila, tinha tomado o banho dela, estava relaxando. Mas ela passou por um período muito grande sem alimentação. Então, na hora de comer, comeu uma pontinha de comida, comeu a segunda, e já trancou, e já passou mal, e já enjoou, decorrente desta questão do intervalo de tempo. Te respondi, Ivana. Aí tem a Patrícia. Você pode disponibilizar esse material, protocolo adaptado? Sim, está publicado no meu livro também. Tá? Mas tem outras publicações, posso sim. Tem mais alguma? Andréia.
Isso aí, muito importante esse comentário da Andréia. Muito bem pontuado o que é privativo da nutrição e o que é privativo da fono. Isso é muito importante. Eu me sinto, eu não sei se a Andréia ainda está aí, que ela disse que ia sair um pouco mais cedo, mas eu me sinto muito à vontade em falar isso, porque eu trabalho junto com a Nutri. Então, o nosso trabalho já está transdisciplinar. Às vezes eu passo a dieta, às vezes ela passa a dieta, às vezes eu comento tudo, às vezes ela comenta tudo, às vezes nós dividimos. Mas eu sempre digo exatamente isso, como a Andréa comentou aqui, foi o que eu falei. As palavras quantidade e qualidade são inseridas dentro do contexto fonoaudiológico e dentro do contexto nutricional. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas limitações. Muito obrigada, Marley. Foi um tempo incrível. Tanto acredito que para mim e para a Ana Júlia, né? Era para ter sido antes esse seminário, mas acabamos adiando por outros motivos. Foi excelente as suas explicações. Com certeza a gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo te escutando, aprendendo com você. E que você também agora seja sempre convidada pelo PET, se nós precisarmos de alguma ajuda aí. E o meu desejo é que todos vocês que estão aqui escutando vão para a obesidade bariátrica. Esse é o meu grande desejo, ver essa área com muitos profissionais, com muitas experiências, com muito auxílio. Nós temos retornos assim emocionantes de pacientes agradecendo, dizendo a diferença que um fonoaudiólogo faz numa equipe bariátrica. Esse é o grande recado que eu quero deixar para vocês. Eu compartilho do que a Nabli falou, dá vontade de ficar aqui te escutando o dia inteiro. Marley, uma profissional com tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Queria dizer também, agradecer a Nabli, minha parceira maravilhosa. Queria dizer que é uma honra compartilhar com você o seu último seminário como petiana. Obrigada. E obrigada também, Marley, por toda a atenção que você concedeu para a gente e por essa explanação incrível. E também eu queria dizer para todo mundo que está assistindo a gente que eu vou disponibilizar no chat o formulário de presença para contabilizar para o certificado de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Foi um prazer enorme.